O Ibabe Família, na verdade, os programas que existem já existiam antes da formação do Ibabe Família. Então, antes de eu assumir e criar o núcleo, vamos pensar assim, Ibabe Família, os programas atuais já existiam. Debaixo do Ibabe Pastoral? Debaixo do Ibabe Pastoral, debaixo do pastor Cláudio. E quais são esses programas? A gente tem o Quase Casados, que é um programa para noivos, para casais, para relações que já têm quase que uma data para o seu casamento, uma ideia que nós vamos nos casar e a gente quer ser acompanhado, a gente quer ter ajuda na construção dessa nova fase de vida. Então esse é o Quase Casados. A gente tem o Concas, que é comunicação no casamento, que é só para relacionamentos com casados, que precisam de ajuda, que precisam de um acompanhamento pelo que já estão vivendo como família, como casal, como casamento. Então esse é o Concas. E Casais, que é para namorados, noivos, casados, recasados e quem se sentir à vontade. Então esses 3 programas que continuam no Ibabe Família, eles já eram da parte e sob a liderança e coordenação do Claudinho. E eu simplesmente tive a ideia de pensar, vamos criar um núcleo, trazer e ter um olhar mais atento e ter um cuidado maior pensando na família. Como você lembrou, isso aconteceu acho que em 2019, talvez início de 2019, por aí. E na época eu não senti tanto porque eu acumulei função. Então não é que eu saí dos jovens e fui para o Ibabe Família. Eu continuei nos 2. O que foi uma loucura, mas enfim, antes da pandemia a gente fazia tanta loucura que agora a gente... Não que a gente não faça, mas a gente está tentando pensar um pouquinho melhor. Então assim, eu não vivi essa transição lá. Eu acumulei e eu fui trabalhando e eu fui desenvolvendo as 2 coisas. Mas na pandemia, muita coisa mudou dentro de mim, como em todos nós, e eu comecei a entender o que eu falei na resposta anterior para o Edu, que o meu ciclo estava acabando como pastor de jovens. E aí eu comecei a fazer o meu processo de transição, porque eu comecei a atuar com jovens, se eu for pensar só na comunidade local, lá com o Robles, talvez em 90... eu sou péssimo de data, mas assim, eu tinha talvez 20 anos de movimento quase que constante com jovens. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, eu conversando com a Drica, eu falei, nossa, eu acho que eu não lembro. Isso foi junto com a pandemia, né? Eu falei para ela, eu acho que eu não lembro de eu passar um ano sem um acampamento. De liderar, de estar envolvido. Por quê? Porque eu fiquei 20 anos ou participando, ou fazendo, construindo e organizando. E aí eu comecei a falar, eu não sei mais se eu aguento isso. Eu olho para as minhas filhas e para o meu filho e eu penso, agora eles que têm que viver isso. Eu não quero estar com eles no ambiente deles. É hora deles viverem. É hora deles começarem a ganhar o espaço deles na comunidade de fé deles, que hoje, por coincidência, também é minha, mas é deles. Não é uma coisa, você é o filho do Saldiba. Não, ele tem nome, ela tem nome. E eu não quero atrapalhar isso. Essa é uma coisa que eu sempre fico, sempre tendo como um ponto em alerta na minha vida. Sempre a luzinha amarela. Eu não quero que os meus filhos ou que as minhas filhas e o meu filho não tenham a identidade deles. Eles não são filhos de um pastor. Eles são crianças incríveis. E se é para gerar essa identidade, que seja o contrário. Eu sou pai deles. Boa. Não são eles que são meus filhos. Não é, ó o Davi, filho do Saldiba. Não, ó o André, pai do Davi. Porque eles não precisam pagar esse preço que muitas vezes nós e aqueles que trabalham na igreja e que nos ouvem pagam. Isso. E a gente já viu muitos dos nossos filhos e filhas sofrendo por causa disso. E os meus filhos eu vou tentar ao máximo. Então assim, eu comecei a perceber, eu não quero atrapalhar o processo dos meus filhos. Eu não quero estar no mesmo ambiente. Eu preciso começar a sair. E aí também volta a uma parte das minhas respostas. Eu comecei a pensar, então onde
hoje eu me encontro e que faz sentido a minha pastoralidade. Lá atrás eu respondi para o Edu, eu olhei e falei, eu acho que eu converso com jovem. Isso. Hoje eu olhei e falei, eu acho que eu converso com famílias. Eu acho que eu converso com adultos, mas com casados, com famílias. E aí foi uma coisa, óbvio que não foi simples, é uma despedida de 20 anos, como eu falei, mas eu acho que foi uma coisa natural que eu comecei a perceber na minha vida e na minha relação familiar. Até porque você fez isso, como disse, uma transição intencional, né? Sim, então sim. Já, de certa forma, ajuda, né? E acho que quando foi a virada, a conclusão, foi uma emoção, mas uma emoção com gratidão e não com o que eu vou ser. Também por conta do que eu já falei. Eu não tinha esse olhar de eu sou isso, eu sou pastor de jovens. Não, eu sou pastor. Eu tenho clareza que Deus me chamou para cuidar e para ensinar. Não é cuidar de jovens, ensinar adolescentes. Não, cuidar. Quem está na minha frente precisa ser cuidado. Quem está na minha frente precisa ser ensinado. Então, é isso que eu vou ensinar. É isso que eu vou cuidar.